Bom, saudação a você, nosso aluno maquinzista do nosso curso de Direito aqui do CCT Campinas. Eu sou o professor Rodolfo. Vou falar um pouquinho com você sobre o ENAD e sobre a prova de processo civil do ENAD. Primeiro eu queria registrar o quanto essa prova do ENAD é importante para todos nós, né? É importante para você, é importante para os seus colegas, é importante para nós do Mackenzie, para mim, para os meus colegas. Então, primeiro eu queria engajar você a dar o seu máximo nessa prova e manter o nome da nossa instituição à frente, né, que é o lugar dela. Quanto à prova de processo do ENAD, processo civil é uma matéria que cai uma, duas questões, né? Não tem como eu te falar exatamente o que vai cair, mas a gente consegue identificar alguns assuntos que são cobrados nessa prova, alguns assuntos que têm relevância para essa prova e pelo formato dessa prova. Então eu selecionei aqui 3 pontos para falar contigo, né? O primeiro diz respeito à preocupação do acesso à justiça, né? E nessa linha de acesso à justiça a gente tem o sistema dos juizados especiais, né? Então o sistema dos juizados ele é composto por 3 leis, né? A 9.099 de 1990, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito estadual, os juizados especiais federais, que é da 10.259 de 2001, e os juizados especiais da Fazenda Pública, da Lei 12.153 de 2009, que é também do âmbito estadual, né? Então, a ideia dos juizados é um sistema simplificado de procedimento e de facilitação de acesso à justiça. Então, nos juizados especiais cíveis, nós temos o processamento e o julgamento de ações de valor da causa até 40 salários mínimos, sendo que até 20 salários mínimos a parte pode entrar sem advogado, né? Nesses juizados, a parte autora tem que ser uma pessoa natural, capaz. Excepcionalmente se admite a microempresa ou empresa de pequeno porte nessa posição. E o réu tem que ser pessoa física ou pessoa jurídica privada. Aqui não se demanda o Estado, não se demanda o poder público, tá ok? No Juizado Especial Federal, nós teremos as ações que têm como réus a União ou as suas autarquias, suas pessoas jurídicas. E aqui nós teremos as ações de até 60 salários mínimos, né? É muito comum o uso do juizado para as questões previdenciárias de menor valor, processos contra a Caixa, processos contra o governo federal, né? E no Juizado Especial da Fazenda Pública, nós teremos como réus a Fazenda Pública estadual ou municipal, por isso que esse juizado é do âmbito estadual, e também a competência será para o processamento e julgamento das causas de até 60 salários mínimos, né? Então o juizado ele traz um sistema simplificado do processamento das causas, gerando uma facilitação do acesso à justiça, já que não depende de advogado, não gera custas, e um processo mais célere, mais curto, tá? Então, essa é uma preocupação do acesso à justiça, acho que vale a pena lembrar um pouquinho para a prova do ENAD. O segundo ponto está ligado à isonomia, está ligado também um pouco à celeridade, que eu puxo aqui para o lado dos precedentes, né? Precedente para o Brasil, para o sistema brasileiro, é um conjunto de decisões, né? Então, precedente aqui para o Brasil são as súmulas do STJ e do STF, são as decisões proferidas nos recursos repetitivos, nos incidentes de resolução de demanda repetitiva, nos incidentes de assunção de competência, nos julgamentos de ação do controle concentrado de constitucionalidade e sobre a repercussão geral. Então, nessas situações, nesses precedentes, o sistema cria facilitadores do processamento dessas causas. Então, se você entra com uma ação pedindo algo contra um precedente, o processo já vai ser encerrado logo no início, é aquela sentença de improcedência. De outro lado, se você entra com uma ação pedindo algo no sentido do precedente, você pode ter uma antecipação da tutela pela tutela da evidência, né? Quando há precedente, o relator, nos casos de recurso, os relatores estão autorizados a julgar monocraticamente, né, dando ou negando
provimento aos recursos sem a necessidade de passar eles à sessão colegiada, justamente porque são situações que o Código de Processo Civil ele impôs que sejam observadas, né? Então, o artigo 927 ele traz essas súmulas, essas decisões e impõe que todos os órgãos respeitem, né? Então, se ao final do processo a decisão terá que ser no sentido do precedente, a gente vai abreviar essa decisão, vai trazer para um momento um momento anterior do processo, criando com isso uma decisão mais rápida e, mais do que isso, isonomia, porque com os precedentes nós conseguimos, na medida do possível, aplicar a mesma decisão para casos idênticos, né? E a gente acaba com um problema sério do processo, não acaba, mas a gente quase acaba ou tenta acabar com um problema sério do processo, que é a falta de isonomia, né? Situações iguais que geram decisões distintas, né? Bom, o terceiro ponto e último ponto aqui está ligado àquela preocupação com o volume excessivo de demandas, né? E aí cada vez mais a gente fala dos métodos alternativos de solução de conflitos, mediação e conciliação e arbitragem, né? Então, o próprio novo Código, o Código de Processo Civil 2015, ele tem várias demonstrações de que a mediação e a conciliação são instrumentos que devem ser usados no processo, tanto que o processo de conhecimento hoje começa com uma audiência de conciliação ou mediação, as ações de família começam com uma audiência de mediação. Então a ideia da gente tentar um acordo para evitar o prosseguimento da demanda, né? Então nós temos a mediação e a conciliação que podem ser feitas judicialmente dentro do processo, podem ser feitas judicialmente antes do processo, são aqueles sistemas dos pré-processuais, né, das conciliações pré-processuais. Você pode ir ao fórum e pedir uma audiência de conciliação só, o fórum vai te dar um conciliador, vai te dar uma audiência sem que tenha processo, naquela ideia de tentar acabar com o problema antes de virar processo. E nós temos a possibilidade das mediações e conciliações extrajudiciais, né? Nós podemos ter os conciliadores que atuam fora do processo. Já há escritórios, empresas especializadas nesse tipo de serviço. Para isso é preciso, obviamente, que o conciliador, o mediador, tenha o seu devido cadastro no CNJ, tenha feito o curso, mas você tem a opção de, ao invés de ir à justiça, procurar um mediador e um conciliador, e esse conciliador vai tentar trazer a outra parte para uma conversa e mediar esse acordo, né? A arbitragem já não, a arbitragem ela é uma decisão mesmo, né? Nós temos um exercício jurisdicional, o árbitro vai decidir a demanda, né? Então veja, na mediação e na conciliação, quem resolve a demanda são as partes, com o auxílio dos conciliadores e mediadores que vão auxiliando na construção do consenso, né? E o consenso é sempre a melhor solução. Do outro lado, nós temos a arbitragem, que ela vai acontecer quando as partes optam por não demandar no judiciário e trazer a demanda para o julgamento por um árbitro, né? Esse julgamento, então, ele vai compor a lide, mas vai compor fora do judiciário, por isso que é um exercício jurisdicional fora do poder judiciário. Então, esses meios alternativos de solução de conflito são muito importantes nesse momento em que a gente busca reduzir esse volume excessivo de processo. Então, são pequenas observações que eu tinha para falar contigo. O mais importante é repetir aqui o quanto essa prova é importante para todos nós. Então, espero, sabendo como são nossos alunos aqui, espero aquela sua dedicação costumeira aqui dos nossos alunos do CCT, do curso de Direito de Campinas, né? A gente sabe que vocês estão num momento atolados de tarefas, tem o TCC, tem a prova da OAB, mas é muito importante que você entenda a importância dessa prova para todos nós. Então, fica aqui o meu desejo de uma boa prova, o meu desejo de muito sucesso nessa prova. Contamos com você e a gente se vê. Um abraço, obrigado.